Sejam bem-vindos ao nosso canal QF Connect 5.0. Eu sou a Priscila Queiroz, consultora de carreira e consultora de recursos humanos. Bem-vindos, meu nome é Rogério, sou advogado aqui em São Paulo, atuando na área de planejamento estratégico, também com especialização em direito tributário. Nós vamos reunir essa nossa expertise nas nossas áreas e a partir de hoje nós vamos começar a conversar com vocês através desse canal sobre temas relacionados a empreendedorismo, mercado de trabalho, gestão de pessoas, liderança e outros temas relacionados ao mundo dos empresários. E o propósito do nosso canal é trazer a reflexão e ajudar, através do nosso conhecimento, os empresários que são pequenos e médios, que, claro, desejam que o seu negócio cresça, faturem mais, mas que também se preocupam com o desenvolvimento pessoal e profissional. Também trabalhando sempre com temas voltados à prática, ao cotidiano dos empreendedores, as dificuldades, as dores, mas também apontando soluções. Porque do que valeria nós estarmos aqui discutindo algo se não trouxéssemos também para vocês as questões passíveis de solucionar dúvidas, questionamentos, apontamentos. Então venha conosco em nosso canal, já pedindo desde já que ative o lembrete, o sininho aqui desse canal, para que todos os vídeos que nós formos publicando, você seja notificado. E também, através dele, deixando a sua mensagem, as suas dúvidas, temas que vocês gostariam que nós abordássemos também para trazer no futuro. Com certeza, esse canal ele é feito por nós dois, mas também, é claro, é muito importante a sua participação, porque esse trabalho ele está sendo construído com muito carinho, com muito cuidado e profissionalismo para você que tem o seu próprio negócio e sabe o quanto é desafiador empreender no Brasil. Nós aqui também temos os nossos negócios, o Rogério tem um escritório de advocacia, eu tenho uma consultoria em RH e a gente sabe que empreender é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito apaixonante e é muito transformador. E a gente quer trazer um pouquinho dessa nossa vivência para vocês aqui no canal. Claro, não só através de informações relevantes, mas também as nossas experiências, o nosso conhecimento. E para a gente ser bem direto ao ponto, como a visão do empreendedor acaba sendo, nós vamos trazer para vocês hoje aqui um tema que é extremamente relevante. A gente vai começar falando por ele, mas depois nós vamos trazer outras novidades para vocês, que é como você pode continuar empreendendo tendo equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. E é um ponto que nós iniciamos aqui já salientando uma grande dificuldade, porque empreender no nosso país é para poucos, tem que ter coragem. Não basta você ter uma grande ideia, saber como executar a realização daquele seu projeto, mas a grande dificuldade do nosso país é empreender, porque são inúmeras as dificuldades. E nós iniciamos esse tema com um ponto que nós temos como início a base que surge o empreendimento, que é a base familiar, né? A base do seu negócio. Né? Porque muitas das vezes nós temos que equilibrar a questão do empreendedorismo com a questão da pessoa física, da sua família. E isso faz uma diferença enorme, porque muitas das vezes é a família que dá a sustentação para o nosso negócio. Às vezes, ela que coloca a sua mão de obra junto com você, mas também às vezes é aquela que acaba gerando conflitos ou desestimulando você a manter o seu negócio. E nós estávamos um pouquinho antes conversando, passando aqui o tema, conversando exatamente como esse ponto da visão pessoal e da visão profissional afeta diretamente. Porque muitas das vezes a gente tem uma necessidade que motivou a nós empreender, mas do outro lado encontra uma barreira pessoal muito grande, da família que nos cerca, até às vezes nós mesmos,
que não sabemos lidar ainda muito bem com isso, e a gente precisa entender o que é empreender, né? Empreender não é só simplesmente você ter uma boa ideia e colocar isso em ação. Empreender é você ter a ação, a coragem, a sua vontade ali manifestada no meio que coloque isso efetivamente na criação e frutifique. Mas a questão pessoal, ela encontra uma barreira muito grande, porque às vezes a família não compreende a necessidade que tem ali de estruturação, de formar o seu negócio, e aí começa a uma desequilibrar a outra. E a pessoa acaba se tornando dividida entre dois pontos. Não consegue empreender e não consegue trazer a sua vida pessoal, a sua saúde, a sua família, as condições ao seu entorno, de uma forma que traga o equilíbrio necessário para você direcionar. Parece coisa besta, porque assim, não, eu quero empreender, eu vou para frente, eu vou para cima e tudo bem. E não é bem assim. Quem tem família sabe que às vezes a gente precisa contornar ali, não deixar que o pessimismo ou a falta de incentivo, ou até mesmo que aquilo que nós venhamos a ganhar, seja desviado para uma outra finalidade que não o desenvolvimento também do seu negócio. Não basta simplesmente satisfazer um lado e prejudicar o outro, não é isso? E, inclusive, assim, eu não sei se é o caso de algum de vocês que está aqui nos ouvindo, se foi o caso do Rogério, mas foi o meu. Quando eu decidi a primeira vez abrir um negócio, porque eu já estou na minha terceira empresa, uma das primeiras frases que eu mais ouvia: você é louca? Como assim você vai abrir um negócio? É melhor você ir para um CLT, mais garantido, seu salário vai... pessoas próximas, né? Pessoas próximas, principalmente as pessoas próximas. E era sempre aquela história de você é louca. O tempo todo eu ouvia, você é louca, você é louca. E aí, assim, chegou num primeiro momento de tanto ouvir isso, eu fiquei pensando, mas será que eu realmente sou tão louca assim? Porque eu não me vejo naquele modelo tradicional do CLT. Eu tinha outras ideias, eu tinha outro perfil, mas é claro, por uma necessidade, por algumas limitações da ocasião, eu acabei me moldando e entrando no mundo do CLT, mas ainda assim vivendo muito infeliz. Só que aquilo, né? O bichinho do empreendedorismo, quando morde a gente, você nunca mais é a mesma pessoa. E mesmo ouvindo muito essa coisa de você é louca, como assim você vai abrir uma empresa? Isso é muita responsabilidade, como se eu estivesse fugindo delas, né? E aí, assim, eu entendi que o empreendedorismo era o melhor caminho para mim, porque tinha muito mais a ver com o meu perfil pessoal e profissional. Então, quando a gente fala, por que eu vou empreender? Porque isso é um estilo de vida. Para mim é um estilo de vida. Agora, entrando aqui no que o Rogério falou sobre a importância de você ter o apoio do seu entorno. Quando você comunica, você fala para a sua família, olha, eu estou pensando em abrir um negócio, ou eu já tenho planejado que eu quero abrir um negócio, o que a gente percebe? Se a família ela já tem isso na raiz dela, já é um background, essa questão do empreendedorismo, você vai ter mais incentivos do que necessariamente desestímulos. Agora, se é uma família que a maior parte, o modelo é o CLT, muito provavelmente você vai ouvir o que eu ouvi. Você é louco, você é louca, você vai empreender, o que você vai fazer com isso? E aí é o desafio, porque você se vê ali dividido entre a opinião da sua família, o posicionamento da sua família e o seu objetivo. E aí muitas vezes você acaba deixando de ir para o caminho que você deseja, porque você não quer fazer essa cisão. Você às vezes precisa fazer certas escolhas que podem te levar a algumas renúncias. E o desafio começa aí. Só que, como eu disse, começa aí, mas não para aí. E aí, o que eu coloco aqui como o primeiro ponto de reflexão para a nossa conversa hoje? Quando você fala de empreendedorismo e vida pessoal e profissional, se você hoje, que tem o seu negócio, você é solteiro, você é solteira, é importante você
pensar na sua vida pessoal, é se planejar. Em que sentido? É olhar para a sua vida um pouquinho mais para frente. Eu sei que hoje a gente está tendo muito essa dificuldade, né, de olhar a longo prazo, porque tudo é tão imediatista. Mas é importante você olhar para a sua vida e pensar se você quer casar, se você quer ter filho, se você quer ter uma vida sozinho, só você e um pet, porque a sua decisão hoje vai impactar nas decisões futuras, principalmente se você deseja constituir uma família. Ou se você já tem uma família de base, que é pais, avós, irmãos, enfim. E se você hoje já está numa situação onde você tem um relacionamento estável, que você já está planejando em casar ou já é casado, é importante você ter um diálogo muito aberto com o seu cônjuge. Por quê? Porque toda aquela rotina, ela vai impactar necessariamente na sua vida em família, na sua vida pessoal. Então, se você não tiver esse planejamento, essa visão de futuro, dificilmente você vai conseguir estabelecer um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. É muito comum eu ouvir pessoas dizerem que não tem tempo para ficar com a família, que a vida profissional está invadindo a vida pessoal e vice-versa. E a gente precisa ter essa clareza de que em alguns momentos isso vai acontecer, que não é tudo tão quadradinho quanto no modelo do CLT. Então, se você que já está empreendendo, já está passando por esses desafios, você está no lugar certo, porque aqui a gente vai falar não só sobre essas dificuldades, mas principalmente como você pode superar essa situação e lidar melhor com isso para impactar o menos possível na sua vida. Você estava falando agora, e veio assim para mim uma coisa muito comum. Quando nós somos CLT, você tem uma certa estabilidade em questões de você se programar financeiramente com aquilo que você ganha. Você tem o seu momento de férias, você tem um momento de disposição para a família. Você consegue se planejar isso muito melhor. Em contrapartida, você tem um aspecto ruim. Você tem a limitação de recursos, a limitação de atividade, às vezes fazer algo que você não gosta, acreditar que você tem mais potencial e está sendo menos aproveitado ou melhor aproveitado. Isso é um fator negativo. E muitas vezes, quando você é levado para o empreendedorismo, você está sendo levado por uma questão de desemprego, por uma questão de necessidade, por uma questão de vocação e vontade realmente de ter um negócio, por uma grande ideia. Então as pessoas surgem com o aspecto do empreendedorismo por diversas razões. Quando você passa para o empreendedorismo, você não tem aquilo que você tem na CLT, mas você tem outros ganhos que compensam. Você consegue também definir a sua satisfação, a sua qualidade de vida, você consegue se programar, mas em ambos os casos você tem pontos favoráveis e contrários. Você não tem o 13º, você às vezes não tem umas férias, você às vezes conta com o recurso de acordo com aquilo que você ganha, daquilo que você produz, você requer de você um esforço muito maior para você ter um aproveitamento e que isso te permite um crescimento. Isso se traduz em menos trabalho? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Porque às vezes, quando você sai do CLT e você caminha para o empreendedorismo, para uma atividade desenvolvida, você vai ter que colocar ali muito mais esforço seu. Você vai colocar mais tempo, mais dedicação, seu recurso financeiro, sua economia. Você vai ter que trabalhar muito mais para que aquilo possa crescer. E às vezes, faltando muitas outras questões de planejamento, isso a gente vai discutir em outros momentos, mas você tem um contraponto, que é o ponto familiar. Que às vezes ali você vai encontrar o incentivo necessário para que você mantenha, vamos lá, vai dar, vamos colocar junto, vamos crescer juntos, tal. Como às vezes você encontra o questionamento, poxa, você tinha um negócio, você estava em uma condição estável, por que você fez isso? Por que você colocou isso a perder, arriscando em algo? Isso não vai dar certo, começa a colocar dúvidas e receios. Isso é comum, muito comum dentro do negócio, tá?
Mas o que faz a diferença é exatamente aquela pessoa que se coloca como empreendedor. É o ponto de equilíbrio dela em relação a como se colocar na relação familiar e na sua relação de negócio. Porque se você dedicar uma mais do que a outra, uma delas vai sair prejudicada. E uma tendência muito natural que você dê mais importância à questão familiar. Porque ali você tem a pessoa que está no teu convívio, você tem a sua família, você tem seus filhos, aqueles que dependem diretamente de você, que muitas das vezes vão exigir de você uma maior atenção e um maior esforço. E o que acontece? Muitas das vezes você pega os seus recursos e descapitaliza o seu negócio para satisfazer a sua necessidade familiar. Só que você vai minando um lado para satisfazer o outro. E o contrário também acontece. Então, quando eu coloco que o empreendedor ele tem que ser um ponto de equilíbrio entre a sua pessoa física, entre a sua família e um ponto com relação ao seu negócio. Então, nessa balança, o empreendedor ele tem que se colocar. E às vezes falta justamente esse posicionamento para a pessoa, para aquele que quer desenvolver uma atividade, de como trabalhar com isso. Porque empreender não é fácil, é um desafio muito grande, que você lida com questões de governança, com questões de impostos, com questões de funcionários, de pessoas, de relacionamento. Você lida com isso todo dia. Só que você tem que ter um equilíbrio necessário e um planejamento necessário que permita você enfrentar isso e saber exatamente até onde eu vou e como eu vou. Porque as pessoas simplesmente têm uma grande ideia, pegam o seu recurso e saem investindo de uma forma completamente desestruturada, achando que vai dar. Ok, pode dar certo, mas a grande maioria acaba se perdendo. É como o levantamento do Sebrae de pesquisas que demonstram que um grande número, 90%, vai extinguir no prazo de um ano e um pequeno número vai sobreviver a mais de 5. Por quê? Falta essa estruturação. Então, quando nós estamos falando do aspecto pessoal, é saber olhar para o lado pessoal, para a sua saúde, para o seu equilíbrio, para a pessoa que está ao teu lado, e saber se posicionar, não é de uma forma impositiva, violenta, não é isso. É saber exatamente o que você vai enfrentar ali, para saber. Porque eu tenho casos de pessoas que têm uma visão, um negócio, sabe fazer, sabe executar, mas a família fica ali do lado, exatamente como você colocou, isso não vai dar certo. Para que você foi fazer isso? Eu preciso de dinheiro para isso, para aquilo, para outro. E a pessoa, ela acabou descapitalizando. E o que aconteceu? A empresa não foi para frente. Tá? Porque você vai minando. Então, nós precisamos entender qual é o ponto necessário entre o pessoal e a sua questão profissional de negócio. Você tem que delimitar muito bem isso. Correto? Certo, mas agora eu vou fazer uma provocação para vocês aí que estão em casa ouvindo a gente, porque o que o Rogério falou é uma fala minha também já de muitos anos, mas em certos momentos eu me questionei e vou colocar esse questionamento aqui. Até que ponto nós realmente conseguimos separar a nossa vida pessoal da profissional? Qual é aquela linha clara que delimita essa divisão? Difícil. Porque eu posso ter os meus marcadores, mas é importante que vocês também construam de vocês, porque às vezes cada um tem o seu ritmo de vida, o seu estilo de vida. E é importante você ter essa clareza nesse sentido de o que é tolerável dentro da sua vida pessoal e da sua vida profissional, porque uma hora, necessariamente, uma coisa vai invadir a outra. E não é porque você seja uma pessoa negligente, displicente, mas é
às vezes é a necessidade do momento. Às vezes a sua empresa está no momento de crise, que está exigindo mais da sua presença, do seu conhecimento, do seu direcionamento. Do teu esforço. Do seu esforço. Do teu eu, né? E do teu eu. A sua família, naquele momento, ela não que ela tem que ser negligenciada, mas ela vai precisar ficar, de certa forma, em segundo plano. Porque naquele momento você precisa se dedicar mais. E às vezes vai acontecer o inverso. Às vezes você tem um familiar que está doente, está passando por um momento difícil e você precisa estar ali. Você precisa dar atenção, você precisa dar cuidado. Mesmo que você tenha condições financeiras de pagar um bom plano de saúde, de pagar um cuidador, tem coisas que você não vai ser substituído. Que é o carinho que você dá, a presença que você dá. Porque a gente precisa desconstruir um pouco essa imagem de que o empresário ou a empresária é aquele homem ou aquela mulher de ferro que dá conta de tudo, que não tem sentimento, não tem emoção, porque eu já ouvi isso de algumas pessoas, que é aquela pessoa que não se importa com as relações. Só que isso é mito. Nós somos seres humanos. Nós sentimos alegria, tristeza, medo, dor, raiva. A gente tem cada um seu momento e tem pessoas que são mais resilientes do que outras. E característica importante, aliás, para ser empreendedor, é resiliência. Só que é importante você saber qual é o momento que exige mais de você, em que momento você precisa estar mais à frente do seu negócio, em que momentos você pode delegar mais, em que momentos você precisa estar mais presente com a sua família, com seus amigos, e em que momentos você precisa estar menos presente. Mas faço aqui uma ressalva importante. Independente de um precisar mais do que o outro em certos momentos, no geral é importante você observar esse equilíbrio. Porque eu tenho um vídeo que eu vi uma vez e ele fala justamente isso. Ser empresário é você equilibrar pratos. No seu negócio e na sua vida. Porque a médio e longo prazo, se você não der atenção para o seu aspecto pessoal, a sua vida profissional vai engolir tudo isso. E você vai ser um empresário com dinheiro no bolso, mas vai ser infeliz. E você também não se preocupa com o seu próprio desenvolvimento pessoal. Porque é importante também você crescer, você se desenvolver intelectualmente, emocionalmente e se sentir pleno naquilo que você faz. Senão, para que você abriu a tua empresa? Para você viver infeliz? Para você viver de forma limitada? Se é para você ter limitações, você fica no CLT, que é muito mais cômodo. Como o Rogério falou, você tem ali o seu 13º, suas férias remuneradas, sua hora de entrar e sair, tá tudo ok. Não que seja flores, mas tem um certo comodismo em relação ao ser empresário, porque o empresário tem grandes responsabilidades. O empresário, ele precisa, antes de tudo, ter a clareza de que quando você abre o seu próprio negócio, você não está só fazendo uma fonte de renda para você. Tem outras famílias que dependem desse negócio que você abriu. Tem famílias que vão construir os seus sonhos, os seus sustentos, a partir do negócio que você se propôs a abrir. Então, também tem uma construção de mentalidade importante aí nesse sentido, não é verdade, Rogério? Sim, é isso mesmo. Mas a pessoa que às vezes ouve o que nós estamos colocando pode se sentir desestimulada, né? Mas não é esse o propósito. O propósito é você mexer exatamente naquele ponto que está doendo agora. Mas como fazer isso, Pri? Como fazer isso que a pessoa trabalhe com essa condição? Como eu coloquei, o empreendedor, o dono do seu negócio, ele é o cerne, ele é o ponto central de equilíbrio. E ele vai equilibrar os seus pratos, não tenha dúvida disso. Com relação à questão pessoal, a questão familiar, a questão da falta de incentivo, essas coisas, é uma questão que precisa ser trabalhada individualmente ou coletivamente, tá? Que vai fugir, no meu entendimento, do meu conhecimento, né? Mas a questão do negócio é algo que ele precisa definir como
uma prioridade também que vai trazer a sustentação para os dois lados. E para isso ele precisa incentivar, ele precisa criar, ele precisa se sentir motivado para isso. Tá? Então ele vai ter que desenvolver responsabilidades, vai ter que desenvolver habilidades, conhecimento, inovação, projeções para um futuro, desenvolvimento. Isso é o que motiva a nós que empreendem, que é a alegria de construir e ver um resultado. E é muito gratificante. Não pense que ser empresário, ser empreendedor é algo de extrema dor. Não é. Né? É algo que é um desafio que motiva a todos nós. Né? Muitas pessoas saíram da pandemia e durante a pandemia desenvolveram empreendimentos e sentiram ali uma condição de alegria, de felicidade, de possibilidade, capaz de nutrir muito melhor a sua família do que uma condição que antes ele tinha. E ali não é uma questão de acabar a pandemia e voltar ao que era antes, como muitos colocaram. Não, é desenvolver e dar continuidade por uma coisa que viu que era possível. E é possível. Né? Empreender é ter esse germe dentro de nós que nos alegra, que nos motiva a trabalhar com alegria de ver um resultado. E ver o resultado que alcança também a família, alcança o pessoal, alcança a satisfação de proporcionar uma melhor condição. Tá certo, você tem uma visão ali de CLT que te dá essa segurança, tá? Mas você tem uma condição de empreendedor que te permite muito mais com condições também de responsabilidade. Então você tem que saber exatamente aonde você está pisando, aonde você vai trilhar o caminho, equilibrando os seus pratos, desenvolvendo as suas atividades, mas sem negligenciar quem está do teu lado e o seu negócio. Então, ele tem que ter a visão, por exemplo, eu sou um CLT, eu trabalho 5 dias por semana, eu tenho um horário de trabalhar. Eu sou empreendedor, eu tenho um horário, eu tenho uma responsabilidade, muitos dependem de mim, tá? E eu vou me esforçar para cumprir o que eu tenho que cumprir com aquele que depende de mim, com aquele que está no meu lado, tá? Mas também daquele que me satisfaz como negócio. Então, dentro do caminho que nós vamos desenvolvendo de negócios, a gente vai aprendendo isso. Empreender é continuamente desenvolver novos métodos, novos produtos, novas ideias, tecnologia e também as questões pessoais. Nós precisamos tirar o empreendedorismo como algo que acontece simplesmente por uma forma mágica. Não é mágica. Ou glamourosa, né? É uma receita de bolo. Você tem que seguir alguns critérios que ele vai te permitir isso. Tá? Você pode ter uma grande ideia e não saber desenvolver. Você pode ter uma questão que não é uma grande ideia, mas você é tão bom naquilo que você faz que você desenvolve muito bem. A diferença está exatamente de como você lida com essa questão, como você desenvolve essa questão. Então, o aspecto da pessoa, do indivíduo, ele tem que se sentir feliz, alegre, motivado, valorizar o teu íntimo, a tua saúde, valorizar a pessoa que está ao teu lado, valorizar e chamar também para que participe junto daquilo. Mas se encontra uma barreira, segue sozinho no teu empreendimento e trabalhe com o pessoal também para suprir isso de alguma forma, mas de forma equilibrada. Existem muitas empresas que não se trabalham parentes. Ah, mas por que não trabalham? Por questões de convívio, por questões de opiniões diversas, por questões de identidade, de negócio. Sócios se unem com um propósito. O indivíduo vai caminhando sozinho com um propósito. E aí vai construindo todo o teu entorno. Então isso é muito importante. E Rogério, você falou uma palavra aí que ela é muito comum no mundo dos negócios e a gente, vira e mexe, a gente se pega falando nela.
que é a palavra resultado. Falando de uma forma assim bastante objetiva, o resultado para o empresário é mais faturamento, é mais cliente, é crescimento. Tá? Falando de uma forma bem sucinta e bem objetiva. Mas a gente esquece de falar o outro lado da palavra resultado, que tem a ver com o nosso tema, que é justamente essa questão da conciliação entre vida pessoal e profissional. E o que seria resultado para você quando a gente fala de questões de vida pessoal? O resultado, para mim, na vida pessoal, é você proporcionar uma tranquilidade e uma satisfação também pessoal minha. A partir do momento que eu estou bem, feliz com aquilo que eu faço, com aquilo que eu produzo, a partir do momento que eu tenho consciência daquilo que eu posso desenvolver, sei como fazer e vou trabalhar para isso, as pessoas que estão ao meu lado também vão desfrutando isso. Então, esse resultado, ele não é apenas, como algumas pessoas podem colocar, financeiro. O resultado que me alegra é ver as pessoas também se desenvolverem. Então, quando você tem o resultado de alcançar a satisfação de uma outra pessoa dentro daquilo que ela faz de melhor, seja ela como CLT ou seja ela como negócio, eu sinto o resultado do meu negócio. Eu trabalho com pessoas, eu sou advogado. Advogado lida com problemas. Ninguém procura o advogado para chamar ele para tomar café. Né? Procura quando, meu amigo, você tem um minutinho? Né? Então, a satisfação do advogado, no meu caso, é encontrar a satisfação do cliente dentro do seu negócio. Eu trabalho com muitas empresas. Né? Eu trabalho com empresas familiares, empresas não familiares, em que existe ali uma necessidade de um trabalho de humanização de pessoas, de valorização do indivíduo, de felicidade, de satisfação pessoal. Né? E quando você trabalha com a busca desse resultado, é muito gratificante. Nem sempre, eu falo por mim e por alguns, nem sempre o efeito financeiro é o que predomina. Mas é você ver o negócio frutificando, crescendo, tá? Passando, desenvolvendo, às vezes passando para os filhos, para herdeiros, ou desenvolvendo em crescimento que gere outros negócios. Então, este é o resultado que eu identifico. É a necessidade de você ter o equilíbrio, esse equilíbrio que eu busco dentro do aspecto pessoal e dentro do aspecto profissional. Eu acordei, eu já trabalhei 16 horas, já virei noites trabalhando também, né? E eu trabalhava feliz. E eu acordava no dia seguinte feliz de estar fazendo aquilo que eu gosto. E eu gosto muito disso. Né? Então eu acredito que muitas pessoas que ouvem, assistem agora isso, se sentem felizes com aquilo que desenvolve. Porque se está fazendo algo que não gosta, meu amigo, você está fazendo tudo errado. Com você certeza. está no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Volte lá para o começo. Volte no começo, volte para o começo do tabuleiro. Por quê? Quem está empreendendo faz porque gosta daquilo. E se for diferente, realmente é momento de repensar. Eu tive uma oportunidade, você teve uma oportunidade, mas você transformou aquilo num resultado. E eu acho que você tocou aqui num ponto que é muito importante, até por isso que eu e o Rogério estamos nessa parceria, porque você falou dessa questão do desenvolvimento das pessoas. Eu, de formação, sou psicóloga e trabalho há mais de 20 anos, como eu falei para vocês no início do vídeo, com a área de recursos humanos. Então, realmente, ver as pessoas crescendo, que aí, para mim, esse é o resultado também, é muito gratificante. E ver assim, você pegar uma pessoa ou uma empresa, né, no caso, como a gente trabalha também muito com empresa, a gente vê a pessoa sair do ponto A e ir para o ponto B e você acompanhar a curva de crescimento dessa pessoa ou dessa empresa,
é uma coisa sensacional. E isso com me motiva. felicidade, Exato. não por obrigação. E aí, assim, trazendo o meu conceito de resultado, olhando para a questão pessoal, não só para profissional, porque para profissional, como eu falei, o resultado é ver o crescimento das pessoas e das empresas. Mas, para mim, Priscila, eu resumo em 3 palavras, que é plenitude, equilíbrio e felicidade. A partir do momento que eu tenho esses resultados que eu falei para vocês, são as sensações que me geram. Então, quando a gente fala de resultado, a gente precisa ampliar o nosso olhar, na minha opinião. Sim. Não é só pensar no aspecto monetário. Isso é resultado, óbvio. Ninguém abre empresa porque quer passar um tempo. A gente abre empresa porque a gente também precisa gerar dinheiro. Mas não é só isso. Senão fica uma coisa muito seca, muito sem sentido. E aí o Rogério trouxe uma outra palavra que é importantíssima: propósito. Você precisa saber o que você está fazendo ali, por que você abriu aquele negócio, por que você decidiu se impor, entre aspas, tanta responsabilidade, porque isso precisa te gerar alguma coisa satisfatória no final das contas. E aí, já entrando na questão do como você pode encontrar esse equilíbrio pessoal e profissional, eu vou puxar até algumas coisas da nossa conversa inicial, que eu falei para vocês. A questão do planejamento, né, o planejamento de vida e o planejamento da empresa, porque a gente fala muito do planejamento da empresa, que muitas vezes o pequeno e o médio nem fazem, detalhe, mas tem que fazer. E aí é realmente alinhar isso com o seu planejamento de vida. Porque senão como é que você vai pensar em fazer uma viagem com a família? Como que você vai pensar em fazer um curso que você tem vontade de fazer que não necessariamente esteja ligado ao seu papel profissional? Como que você vai pensar na construção de uma família, de um relacionamento, se você não projetou, não sonhou, não vislumbrou isso lá na frente? Então, planejamento e organização. Você planeja, você executa, mas você tem que colocar a sua vida de uma forma organizada. Outro ponto que eu não posso deixar de relatar aqui para vocês, até pela minha formação e pela minha experiência, é equilíbrio emocional. Se você não conseguir ter um equilíbrio emocional, você não cuida de carreira, você não cuida de empresa, você não cuida de família, você não cuida de ninguém. Então, sempre cuidar dessa parte. Até porque o grau de responsabilidade, de obrigações de um empresário é muito grande. E se a gente não estiver bem preparado física e emocionalmente, não dá conta. É humanamente impossível. E aí é claro que isso vai afetar no seu negócio, sem dúvida nenhuma. Então, equilíbrio emocional, planejamento e organização. Disciplina, eu vou colocar essa palavra porque assim, a gente está falando de planejamento e organização, não adianta você montar um planejamento estratosférico, super fofinho para a sua empresa, para a sua vida, e você não conseguir executar. Aí a sua vida continua um caos, o seu negócio continua um caos. E você precisa de pessoas para te ajudar nessa execução, tanto dentro da sua casa quanto no seu negócio. Chame as pessoas, envolva as pessoas nas suas ações, nos seus próximos passos. É muito importante que você tenha esse diálogo aberto, e aí entra o outro aspecto. É você conversar com as pessoas, é fazer com que as pessoas se sintam parte, que elas se sintam envolvidas. Caso contrário, você vai ter sérios problemas. Como é que você pode planejar a sua vida, sendo que você tem uma família, você tem uma vida em comum, se você não senta para conversar e ver o que a sua esposa, o seu marido, os seus filhos querem? É importante você contemplar você enquanto indivíduo, mas o seu entorno e o seu negócio. Então, é claro, não é fácil, não é tão simples assim, mas é importante, é necessário. Nós viramos o ano, eu já estou com o meu planejamento estruturado, algumas coisas, inclusive, eu já estou colocando em prática. A gente precisa tomar cuidado, porque assim, quando vira ano, a gente quer fazer tudo de uma vez, aquilo que a gente não fez em 10, 20 anos atrás, a gente quer fazer. Mas não, prioriza, saiba montar o seu planejamento com prioridade. Porque senão vai ser mais uma frustração que você vai levar para a sua vida e você vai levar para o seu negócio. Então, a disciplina é importante. Você, em alguns momentos, vai se dedicar mais a uns do que a outros? Vai.
mas você vai saber o momento de você se dedicar mais e o momento de você dar um passinho para trás. Porque a gente falou de uma palavra aqui que ela é essencial, equilíbrio. Sempre. E por fim, né, porém não mais importante, a resiliência. Eu falei para vocês lá atrás. A resiliência ela é fundamental, porque nem sempre aquilo que você planejou vai sair conforme o planejado. Mas isso não significa que deu errado. Às vezes algumas coisas que a gente não prevê, algumas coisas que são realmente imprevistos, que acontecem que você não tinha a mínima noção de que aconteceria. Então quer dizer que minha vida deu errado, meu negócio deu errado, minha carreira deu errado? Não, muito pelo contrário. Mas é um sinal de que você precisa rever alguns passos. Às vezes você não precisa mudar todo o seu planejamento, mas talvez uma pequena parte. Mas independente do seu planejamento da empresa, do seu planejamento de carreira, do seu planejamento de vida, o objetivo é só um. É você ser uma pessoa feliz e um profissional, um empresário próspero. É sobre isso, no final das contas, que nós estamos falando, não é verdade, meu amigo? É isso mesmo. O resultado de tudo isso, de todo o nosso esforço, como nós colocamos, ele vai ser recompensado. Tá? No momento certo, fazendo a nossa lição de casa. Tá? Porque isso não vai cair do céu. Né? Nós precisamos trabalhar e existem meios para isso, existem métodos para isso. E é justamente isso que nós vamos trazer e nos próximos episódios, de como nós vamos abordando cada ponto que vai auxiliar no teu negócio. Então, fica aqui mais uma vez o convite para nos seguir, acessando sempre o nosso canal, colocando ali o seu like, se você gostou desse vídeo, deixando o seu comentário, fazendo também a sua pergunta, para que nós possamos também desenvolver outras temáticas mais específicas. E daqui para frente, nós vamos mergulhar, o nosso compromisso é mergulhar nos pontos essenciais e necessários com o maior critério possível, aprofundando e auxiliando a você no seu negócio. E se você gostou desse conteúdo, achou que ele foi relevante para você, para a sua carreira, para o seu negócio, compartilhe com outras pessoas, ajude a gente a montar esse canal de uma forma agradável, de uma forma útil e produtiva para o seu negócio e para outras pessoas que você conhece que também são empresários. A gente agradece pela sua presença, por ter ficado aqui conosco nesse primeiro episódio, primeiro de vários com certeza. E se você tiver alguma sugestão de temas, pode colocar aqui embaixo, porque aí a gente vai produzir um tema personalizado, específico para vocês. E é claro, a gente vai colocar aqui todo o nosso conhecimento à disposição de todos vocês. Muito obrigado, agradeço a todos e até o nosso próximo encontro. Até a próxima!